A semana passada nós falamos aqui sobre 1 Coríntios 1,18. Coloca para nós, Leonardo. 1 Coríntios 1,18. E hoje, depois de nós orarmos, nós teremos o batismo da Ana Clara também. Ela está ali esperando. E 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é... Não, acho que você não está lendo. Vamos lá de novo, 1, 2 e... certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos... diga, poder de Deus. Diga, a palavra da cruz é poder de Deus para mim. Poder de Deus. Não faz sentido para quem está se perdendo. Não faz sentido para quem está lá fora. Não faz sentido para quem está alheio às promessas do Senhor e à presença do Senhor. Mas para nós ela é poder de Deus. O Evangelho, a palavra da cruz é poder de Deus. E é interessante que Paulo aqui, ele fala o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, se há nós que somos salvos, evidentemente há os que não são salvos. Há uma... irmãos, eu não tenho outra palavra para dizer, a não ser que seja uma mentira, que é pregada em alguns lugares, que tem crescido, que surgiu mais ou menos nos anos 1600 e alguma coisa, que é uma doutrina do universalismo. Essa doutrina do universalismo, ela é a doutrina também conhecida como a da universal reconciliação, ou reconciliação universal. Que as pessoas que pregam isso, eles pregam que todas as pessoas da face da terra estão salvas, porque Cristo morreu por todos. Então todos já estão salvas. Não precisa confessar Jesus. Você pode viver do jeito que você quiser, que você já está salvo. Todas as pessoas estão salvas. No final vai dar tudo certo, todos já estão salvos. E eu tenho, infelizmente, amigos, pessoas que eu amo muito, que entraram nessa veia. E eu quero te contar uma coisa: a vida sempre fica mais promíscua. Não há ninguém que creia nessa doutrina que a vida fique mais santa. A vida só desanda mais, a pessoa se entrega mais ao pecado. Aí está uma prova que é mentira de Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja, ele falou: para nós que somos salvos, é porque há os não salvos. É verdade ou não é? Porque senão ele ia falar, é para todo mundo. Não. E aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, deixa eu falar algo aqui. Romanos 10, de 8 a 10, a Bíblia diz o seguinte: porém o que se diz? Pessoal da tradução aí, se eu estiver muito rápido, levanta a mão, dá um sinal. Porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da... diga, a palavra da fé que pregamos. Agora olha o versículo 9. Se, então se você vê essa palavra se, você sabe, ou if em inglês, você sabe que é algo condicional. Todo o resto que está depois do se está dependente do se. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Se você confessar Jesus como Senhor com a sua boca, e você crer no seu coração que Ele é ressurreto, que Ele é vivo, você será salvo então. É condicional. Então isso aqui, irmãos, o próximo versículo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, não se esqueça, a pessoa só é salva se crer no Cristo ressurreto e confessá-lo como Senhor. É a Bíblia. Esse é o Evangelho. Então, cuidado, irmãos, muitas vezes nós cremos na graça. Mas se todos fossem salvos, por que haveria pregação? Por que Jesus falou, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura? Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Por que Jesus falou isso? Ele sabia do que ele estava fazendo. Então nós temos que pregar o evangelho, irmãos. Nós temos que pregar o evangelho.
As pessoas muitas vezes me perguntam, pastor, qual que é o sinal principal de alguém que se converteu, que realmente nasceu de novo? A minha resposta, eu não sei se ela vai mudar, mas no momento é essa, já há alguns anos, ela tem um passado. Toda pessoa que nasceu de novo tem um passado. Um passado que ela não tem alegria nele. Um passado que ela não se alegra nele. Um passado que ela olha para trás e fala, eu era assim até aquele dia em que Jesus me encontrou. A partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Qualquer pessoa que seja salva, ela se lembra daquele momento. No meu caso foi com 17 anos de idade. Minha esposa foi aos 3 anos de idade. Ela se lembra exatamente quando ela recebeu o Senhor Jesus. Por isso que nós pregamos o Evangelho para as nossas crianças. Por isso que nós ensinamos às nossas crianças que elas podem orar e as pessoas são curadas. Porque as crianças, ao serem salvas, não receberam um Espírito Santo mirim. Elas receberam o mesmo Espírito Santo que habita em você e eu. Amém? Então, tendo estabelecido isso, não se esqueça. A pessoa só pode ser salva se ela crer com o coração e confessar com a boca. Crer que Cristo morreu e ressuscitou. E confessar que Jesus é Senhor da vida dela. Então, nós vamos ler um texto um pouco longo agora de 1 Coríntios 2. São 10 versículos, começando lá do versículo 6. Vamos ler. Entretanto expomos, eu vou ler, eu nem tinha aberto, né? Vou ler, você vai rápido. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, conhece, vai até o fundo, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Vou ler de novo. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios 3:1 diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então no capítulo 2 e no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo cita 3 tipos de pessoas. E o que eu estarei falando nessas próximas 3 semanas, é claro que essas 2 semanas antes do pastor Aloysio vir, e uma terceira depois que ele vier, que por sinal será o nosso culto do amigo. Eu quero te contar também que todo último domingo do mês será 100% evangelístico. Nós vamos chamar de o culto do amigo. Então, todo último domingo do mês, tudo vai ser evangelístico. Vai ter vídeo evangelístico, vai ter teatro evangelístico, vai ter músicas evangelísticas, a palavra será evangelística, nós teremos apelo todo último domingo do mês. Amém? É o domingo de nós convidarmos as pessoas pelas quais nós temos orado por elas. Então, os 3 tipos de pessoas que tem no mundo hoje. No mundo inteiro hoje, são 7 bilhões de pessoas,
nós temos todas as pessoas que estão vivas hoje encaixadas nesses 3 tipos de pessoas. Paulo falou então que o primeiro era o homem natural. Depois Paulo falou do homem espiritual. E depois ele falou do homem carnal. No mundo inteiro hoje, todas as pessoas se enquadrarão em uma dessas 3 categorias ou tipos de pessoas. E hoje eu quero falar sobre o homem natural. O homem natural é o que a Bíblia chama de o homem não salvo. Então Paulo falou que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Loucura. Por que que alguém, para ser salvo, alguém que foi realmente salvo, ele lembra no momento que ele foi salvo? Porque ele sabe que aquele dia algo mudou dentro dele. Algo dentro dele mudou que ele entendeu. Algo ficou claro. Não importa quanto tempo de igreja. Aliás, eu acho que às vezes isso é até um desafio para pessoas que crescem em igreja. Ou que frequentam igrejas por muito tempo. Há uns anos atrás eu li uma reportagem de um pastor. Ele já era pastor de uma igreja e aí ele confessou que ele nem era nascido de novo. Então olha só, esse pastor, que não era pastor porque ele nem era salvo, ele falou que ele foi um bom aluno no seminário. Quando ele terminou o seminário ele era um bom aluno. Entregaram uma igreja para ele pastorear. E ele pregava. Mas um dia ele caiu a ficha e falou, eu não creio em Jesus. Ele era pastor de uma igreja. E aí ele procurou o supervisor dele. E aí ele entregou e ele saiu. Glória a Deus por isso, né? Mas como que alguém pode chegar num ponto desse? Pode chegar num ponto desse, por quê? Porque ele ficou pregando a religião. Ele ficou pregando a religião e as pessoas ficaram ouvindo religião. E ele experimentou a religião e ele achou que ele era. Quando ele viu, ele não era. Há pessoas que às vezes passam anos dentro de cultos e não são nascidas de novo. Então o homem natural é aquele que nada faz sentido para ele. As coisas do Espírito não fazem sentido para ele. Sabe por quê? Porque ele fala, não é assim não pode ser assim. Já tiramos a oferta, irmãos, então posso falar com liberdade que eu vou falar. Uma das coisas muito recorrentes é dízimo e oferta. Que as pessoas falam, mas não é possível. Eu me lembro quando eu converti, chegaram para mim e falaram, mas agora você está dando dinheiro para pastor? Eu falei, não, eu dou dinheiro para o Senhor. Não, mas é o pastor, te garanto que o pastor que está pegando seu dinheiro. Eu falei, se ele está pegando é problema dele, eu estou dando para o Senhor. Eu estou dando para o Senhor. Eu entrego para o Senhor. E aí as pessoas falam assim, mas você não pode falar isso. Irmãos, nós somos muito cautelosos como nós gastamos nosso dinheiro aqui. Somos mesmo, os irmãos sabem disso. Mas preste atenção numa coisa. Deus é o Senhor da obra. Deus é o Senhor da obra. Há pessoas que nem vêm nos cultos e enviam ofertas toda semana e dízimo toda semana. E eles têm prosperado. E eles nem são da igreja, irmãos. Que essa pessoa entendeu o seguinte, se eu der eu vou ser abençoado. Ela pegou um princípio, ela não experimenta a pessoa. Você sabe que você pode prosperar experimentando o princípio, né? Você sabe que tem ímpio ao redor do mundo prosperando porque ele está experimentando e aplicando um princípio na vida dele que você às vezes como crente não aplica. Sabia disso? Simples. Olha os judeus. Os judeus não conhecem Jesus, rejeitam a Jesus. Os judeus não são salvos. Não sei se você sabe, mas judeu não é salvo. A pessoa só é salva através de Cristo. Ninguém vai ser salvo pela lei. Mas olha que povo próspero. Por quê? Porque a lei eles estão cumprindo. A lei do dízimo, porque ninguém cumpre a lei completamente. Mas eles estão entregando o dízimo. Quando entrega, mesmo só porque está escrito e porque foi ensinado e desde Abraão faz, eles falam, nós vamos fazer também. E eles são prósperos. Porque nessa área eles experimentam vitória. Nessa área eles experimentam o fluir de Deus. Nessa área eles experimentam a bênção de Deus. Por quê? Porque está escrito. Como que essa pessoa veio existir? Como é que o homem natural veio existir? Lá em Gênesis 3. Quando o homem pecou, deu-se início a essa nova raça de pessoas, esse novo tipo de pessoas que é o homem natural. Lá em Gênesis 3, no versículo 4,
Nós sabemos que antes Deus fala para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, você pode comer tudo, mas você não vai comer daquela, inclusive da árvore da vida, você não vai comer daquela árvore que está lá no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Deus falou isso. O Criador de Adão. O Senhor de Adão. Aquele que formou Adão. Adão viu ele fazendo as coisas. Adão viu claramente ele formar... não viu, né? Porque ele estava dormindo. Mas ele soube que Deus formou Eva da costela dele. Adão sabia quem era Deus. E Deus falou: não coma daquela árvore, porque se você comer, você vai morrer. Aí a serpente, Satanás, veio conversar com Eva. E olha só o que a serpente falou. Então a serpente disse à mulher: é certo que não? É certo que não? Morrereis. Então, por um lado você tem a palavra de Deus, do outro lado você tem a palavra da serpente. E a palavra da serpente foi: você não vai morrer. Deus tem medo, porque Deus sabe que o dia que você comer daquela árvore, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Deus nunca criou o homem para conhecer o bem e o mal. Deus criou o homem para viver pelo princípio da árvore da vida. Você sabe que para você, se você é nascido de novo, não importa o que é certo ou errado, porque certo e errado muda. O que aplica para você é o que é vida e o que é morte. O que é vida e o que é morte. Tem coisas que para todo mundo é normal, para você não é normal. Porque para você é morte. Eu me lembro, pastor Aloysio, eu já citei isso muitas vezes, na época que eu me converti, o pastor Aloysio não ia em cinema, porque Deus tinha falado para ele que não era para ele ir em cinema. E ele falava: uma vez eu fiquei esperando na fila do cinema, e falou, eu comecei a me dar um suador, foi me dando uma angústia, foi me dando uma coisa. Por quê? Porque Deus tinha dirigido ele. Não é, você não pode. Para os outros, ninguém tinha problema com isso, mas ele tinha uma palavra. Para ele era morte, para todo mundo era vida, não tinha problema nenhum. Então preste atenção, nós não vivemos pelo certo ou errado, nós vivemos pelo que é vida ou o que é morte, porque a nossa árvore não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você sabe que a mulher comeu, deu para o marido, ele comeu, os dois pecaram, os dois perderam acesso ao jardim, os dois perderam acesso à presença. Nunca mais se fala que Deus falou com Adão de novo. Porque a partir daquele momento, Adão caiu, se tornou um homem natural. Passou a viver pelo que era certo ou errado, bem ou mal. O homem natural é esse. Então, quando Deus falou para Adão, e Eva, né, no caso, falou que morreria, e eles comeram, eles não morreram fisicamente, apesar de que a morte física veio. Mas foi um outro tipo de morte. Foi a morte da alma. A morte do espírito, a insensibilidade a Deus. Então, quando a Bíblia fala natural, coloca aquele versículo para mim, do grego. A palavra que é usada no grego para homem natural é essa aqui. É uma palavra em grego. E essa palavra em grego é psíchicos. Olha só o que essa palavra significa. Lá em 1 Coríntios 2... quando ele fala o homem natural, psíchicos, sei lá, de ou que faz parte da respiração, que tem a natureza e características daquilo que respira. Escuta agora, o principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração. O homem passou a viver, então, governado pelos instintos. Quando a Bíblia fala homem natural, ele fala o homem que passou a viver como um animal. Aquilo que os seres humanos têm em comum com os animais. O homem natural é o homem que vive por instintos. E você sabe que com o pecado tudo veio à tona. Então, o instinto de defesa passou a ser violência. O instinto de sobrevivência passou a ser ganância. Qual que é o outro? São 3 instintos. E o instinto de reprodução, de satisfação, passou a ser luxúria, passou a ser promiscuidade. Então esses 3, o homem vive pelos instintos, ele vive como um animal.
Por isso que pessoas no mundo passam por cima de qualquer outra para alcançar o seu próprio objetivo. O homem natural é o homem que vive segundo os seus instintos. O homem natural, ele não entende as coisas do Senhor, porque para ele é loucura, porque ele não nasceu de novo. O homem natural não aceita, não entende você falar que você vai para o céu e ele não. Porque ele fala, mas como que você vai para o céu e eu não vou, Maurício? Você fala, não, porque eu creio em Jesus Cristo, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, eu não defraudo ninguém. Eu nunca fui preso, eu nunca falo palavrão, eu sou marido de uma só mulher. Tem tanta gente pior do que eu dentro da igreja. Tem mesmo. A igreja está assim de gente pior do que ele. Mas a igreja está assim de gente pior do que ele que confia no sacrifício de Cristo. Recentemente, agora aconteceu de novo, uma pessoa falou para mim, falou, pastor, eu já fui muito ferido pela igreja. Eu falei, imagina eu que só lido com crente. Só lido com crente. Sabe de uma coisa? A igreja é literalmente um hospital, irmãos. É um hospital. Não tem ninguém perfeito aqui dentro. Não tem ninguém perfeito aqui dentro. Aliás, há um perfeito aqui dentro, que é o Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E é Ele que a cada dia mais muda a nossa vida. Eu não estou falando aqui que você pode ter caráter torto não estou falando nada disso. Eu comecei falando que alguém que nasceu de novo sabe que teve um encontro com o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo comete pecado ainda. Mas o homem natural olha e fala, tá vendo? O Paulinho perdeu a paciência com a esposa dele, eu também perdi, nós somos iguais. Não, não são. A diferença é que um está indo para o céu, o outro está indo para o inferno. Um está indo para o céu, o outro está indo para o inferno. Hoje é mais uma coisa que não é muito politicamente correto pregar. Que agora esse pessoal também está tirando o inferno, diz que o inferno não existe. Jesus falou do inferno o tempo todo. Jesus falou do inferno o tempo todo. Todo aquele que é nascido de novo é espírito. Jesus falou isso para Nicodemos. O novo nascimento é ter um renascer aqui dentro. Como? Crendo e confessando, crendo e confessando, crendo e confessando. Sem saber explicar. Irmãos, quando eu nasci de novo, eu não sabia explicar. Eu me lembro direitinho, fazendo um curso de maturidade no Espírito, o dia que o pastor Luiz colocou as palavras que definiam tudo que eu imaginava. Ele falava assim, as pessoas perguntam, me fala como é que é nascer de novo. Eu não sei, eu só sei que eu nasci de novo. Não sei te explicar. Eu só sei que eu sei. Eu sei que algo mudou aqui dentro. Eu sei que Jesus se tornou real para mim. Eu sei que a palavra de Deus hoje é real para mim. Eu sei a palavra? Não sei a palavra. Não sei explicar nada a palavra. Falei para minha célula essa semana. Falei, irmãos, tem vezes que eu estou ouvindo uma pregação, eu estou lendo e falo, meu pai, você estava na Bíblia? Deixa eu ir lá. Porque a palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa. Nós vamos entrar pela eternidade afora conhecendo ao Senhor Jesus, que é a própria palavra, Ele é o verbo. Então deixa eu te falar. Há 3 coisas que marcam e definem se uma pessoa é natural, espiritual ou carnal. A escolha do homem natural, Mateus 19:16, é a escolha do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou, você sabe os mandamentos, cumpra os mandamentos. É claro que ninguém é salvo pelos mandamentos. Olha lá, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Vai. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus falou para ele, você tem que guardar mandamentos. Não é porque havia salvação, mas Jesus estava guiando ele pelo caminho, para levá-lo a enxergar a verdade. E aí ele perguntou quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso, Jesus. Eu consigo imaginar ele, esse jovem olhando para ele,
estufando o peito e falando: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Ele cumpria tudo, mas ele sabia que faltava algo. Porque ele não cumpria. Mas na cabeça dele estava cumprindo. E aí Jesus falou para ele: se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, 22, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E aí Jesus falou: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aí você sabe o que ele falou? E é bom que aí os discípulos perguntam para ele: mas se for assim, quem é que pode ser salvo? Jesus fala: não há ninguém que tenha aberto mão das riquezas aqui, que não ganhe ainda nessa vida 100 vezes mais. E na eternidade. Eu não lembro agora o que ele falou. Coloca para frente aí que eu vou lembrar. Vai no 26. Mais 28. Mais agora. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, ou filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, acho que em Lucas ele fala 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. Então olha só, esse sujeito teve a oportunidade de experimentar um abrir de comportas. O propósito de Deus era para ele passar a ser o jovem pobre? Não. Como é que foi o chamado de Pedro, Juan Pablo? Pedro experimentou a bondade de Deus quando Jesus mandou ele jogar a rede do outro lado. E a rede dele chegou a arrebentar. Ele teve que pedir ajuda para puxar a rede. Por quê? Porque Jesus já chegou abençoando a vida dele. Jesus sempre ensinou: não vai faltar nada, eu vou te prosperar. Você não coloca o coração nisso. Jesus ensinou eles: quando vocês forem, não leva bordão, não leva capa, não leva, pode ficar tranquilo que eu vou prover. Eu quero te lembrar nessa manhã: o Senhor provê para a sua vida e para a sua família. Ele cuida de você, você tem um Senhor. Você tem um Senhor. Então, esse jovem rico fez uma escolha. Ele escolheu confiar naquilo que ele tinha. Ele escolheu não confiar em Cristo. Não confiar em Cristo. Em João 12, 42... Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Próximo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles viram que Jesus era quem ele era. Mas eles não experimentaram a salvação. Por quê? Porque eles amaram mais a glória dos homens. O homem natural, ele ama mais a glória dos homens. O homem natural ama mais as coisas desse mundo. O homem natural, ele está grudado nas coisas desse mundo. O homem natural, ele vive baseado naquilo que ele tem, naquilo que ele faz, naquilo que ele pode. Ele vive baseado aqui. A esperança dele é para cá. O homem natural, quando se fala de coisas espirituais e de coisas eternas, ele não consegue entender. Porque ele não obteve revelação. Salvação é só através de revelação. Por isso que você tem que orar pelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Porque a sua oração é ouvida pelo Senhor. E você tem que orar para que o Senhor abra os olhos delas, para que elas possam enxergar a Cristo. Para que elas possam enxergar a verdade do Evangelho. Pode vir, Cristiane, porque eu tenho que terminar. O homem natural, ele não só tem uma escolha, mas ele tem um estilo de vida. Qual é o estilo de vida do homem natural? Está em Efésios 4,17. Efésios 4,17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse é o homem natural. E Paulo está falando aqui para essa igreja em Éfeso: não viva como eles vivem.
Os valores lá fora não são seus valores. Ana Clara, hoje você está se batizando, declarando isso, não só para quem está aqui, mas para declarando para o reino espiritual. Os meus valores não são os valores das pessoas na minha escola. Os meus valores não são os valores das pessoas, todo mundo que eu conheço. Os meus valores são os valores do Senhor, do reino de Deus. Os meus valores são aqueles do reino. Irmãos, por isso nós temos que pregar o evangelho. Cuidado para você não achar que ter dinheiro é o sinal de bênção, de vida e de alegria. Não, pode baixar. Eu já encontrei pessoas extremamente ricas, mas extremamente desgraçadas. Eu acho que isso foi em 1999, eu limpava casas. Eu tinha uma cliente que era uma íngua. Ela gostava de nos envergonhar. E um dia eu estava limpando a casa dela. Ela chegou, ela não chorava, ela urrava. Porque a sócia dela tinha, naquele dia, oficialmente roubado tudo que ela tinha. Tudo da empresa dela, a empresa inteira, ela perdeu. E essa mulher chorava. E eu fui para a sala. O house cleaner foi lá para a sala. E eu falei para ela, eu posso orar por você. Em 1999, meu inglês era um pouco pior do que hoje, porque eu tive mais prática com o passar dos anos. Eu tinha 3 anos de América. Mas no meu inglês, eu orei por aquela mulher. E no meu inglês eu falei para ela, você quer entregar sua vida para Jesus hoje? É só Ele que vai trazer sentido para você. E aquela mulher na sala da casa dela, em Buckhead, se entregou para o Senhor Jesus. E a vida dela mudou. Estou falando de dinheiro, porque ela já tinha. Falando, ela mudou. Eu chegava lá, ela chamava para mim conversar sobre a Bíblia com ela. Ela foi para uma igreja, lá em Buckhead. O nome dela é Mary Ellen Brantley. Até hoje eu tenho contato com ela pelo Facebook, até hoje ela caminha com o Senhor. Por quê? Porque um dia existia alguém dentro da casa dela que era parte de uma subclasse para ela. Era uma subclasse. Que ela podia pisar, falar, fazer o que for. Mas ela mal sabia que quem estava dentro da casa dela era alguém que tinha sido colocado lá como José do Egito. Para trazer o reino de Deus. Como Daniel, para trazer o reino de Deus e para salvar a própria alma dela. Para trazer sentido para a vida dela. Eu não sei se você trabalha numa multinacional. Se você trabalha numa empresa pequena, se você trabalha num fast food, se você limpa a casa, se você trabalha na construção, não importa. Você é ministro de Deus aonde Deus te colocou. Você foi colocado ali como um homem nascido de novo, uma mulher nascida de novo para trazer o reino de Deus. Para que pessoas deixem de ser apenas naturais e passam a ser espirituais. Possam nascer de novo. Aleluia! Agora eu tenho que terminar. Eu só vou terminar com um versículo que é Apocalipse 20. Então vocês viram? Há uma escolha, há um destino, há um estilo de vida, que é esse estilo de vida. Mas em Apocalipse fala que há um destino para essas pessoas. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os conhecidos, os famosos, os ricos, os bilionários e trilionários, as pessoas que a qualquer momento que você liga a sua televisão, a qualquer momento que você checa no seu celular, a qualquer momento que você olha alguma coisa no mundo, essas pessoas estão lá. Os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto.
E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Espera aí um pouquinho. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. A Jordana não morreu a segunda morte. A Jordana morreu a primeira morte. E você pode me perguntar, qual é a primeira morte então? É a que ela morreu ontem? Não. A Jordana morreu a primeira morte no dia que ela nasceu de novo. Ela morreu para o mundo e viveu para Cristo. Ontem ela só transicionou. Ela não morreu, ela viveu. Ela não morreu, ela viveu. Ontem ela só transicionou. Aquilo que ela lia está na frente dela. Aquilo que ela cantava, ela está vendo tudo. Hoje tudo faz sentido para ela. Aquilo que nós experimentamos às vezes, num culto como esse, em momentos, em dias, porque depende ainda do nosso coração, da nossa alma, do nosso psique. Ela não tem mais limitações. Ele está diante dela, com toda a sua glória. Com toda a sua glória. E ela o adora hoje e pela eternidade afora. Essa é a vida do crente, essa é a nossa segurança. O homem natural, ele vai passar pela segunda morte. E a segunda morte é essa, é o lago de fogo e enxofre. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro desse lago de fogo. Deixa eu te falar algo. Nessa manhã, se você está assistindo online, se você está aqui, ou se você está assistindo aqui há 10 anos. Eu não estou falando aqui de você ser membro dessa igreja, eu estou falando aqui de você entregar a sua vida para Cristo Jesus. Eu estou aqui falando de você colocar a sua confiança no Senhor Jesus que morreu e ressuscitou. E que está vivo hoje. Ele não é uma força, ele não é abstrato, ele é uma pessoa. Nós cantamos para uma pessoa, nós falamos de uma pessoa, nós lemos uma carta de amor de uma pessoa que está vivo conosco. E a única maneira de alguém deixar de ser um homem espiritual e não passar pela condenação é ter o seu livro escrito no livro da vida. Eu amo em outro momento, falo no livro da vida e do Cordeiro. Porque é só através da cruz de Cristo. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça. As crianças vão nos ajudar nesse momento que nós vamos orar por elas. Mas se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e ainda não confessou a Ele de verdade. Se você ainda não tem um passado como eu falei. Se você ainda vive de uma maneira natural, esse é o momento que você tem. De experimentar a vida eterna. O que você precisa fazer é crer no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Não é a sua força. E Espírito Santo, eu te peço que se há alguém aqui ou assistindo online que precisa de revelação nessa hora, abra os olhos, Senhor. Que eles enxerguem nesse momento aquilo que só o Senhor pode mostrar. E você pode orar nesse momento. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te confesso como o Senhor da minha vida. Eu te confesso como aquele que morreu no meu lugar. Reina na minha vida, eu te entrego a minha vida, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. Eu te peço, governa a minha vida para sempre. Eu sou do Senhor. Minha família é do Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu planejo, tudo eu entrego a Ti nessa hora. Para que o Senhor governe a minha vida. Em nome do Teu Filho Jesus, Deus, eu te entrego a minha vida. Para sempre. Amém. Pastor, é só isso? É só isso. Talvez aqui hoje, se você fez essa oração, vocês querem? Com liberdade mesmo? Não é porque ela roubou e forçou, não? Então vem aqui na frente.
Eu amo quando isso acontece. Vem aqui. Vem aqui, jovens. Se há mais alguém que nesse dia você quer falar para todo mundo, a minha vida a partir de hoje é de Cristo. Eu vou fazer como esses jovens, eu vou lá na frente. Se quiser, vem aqui na frente, eu vou orar por vocês nessa hora. Esse cara aqui começou a vir para a nossa igreja, convidado pelo Nicolas para ajudar no Arraiá, não foi? No festival. Tá aqui um fruto do nosso festival, ó. Aí converte mesmo, irmãos. Para trabalhar igual trabalha com nós aqui, não é possível. Só para a pessoa tem que nascer de novo. Queria que alguns irmãos viessem à frente, nos ajudassem a orar. Caio, Guilherme, Lucas. Senhor, obrigado pela vida desses três aqui. Senhor, hoje eles não fazem essa oração porque foram forçados, eles fazem com o coração. E nós declaramos revelação do Senhor como Pai. Vocês três falam para Deus nessa hora, falam: o Senhor é o meu Pai, Jesus é o meu Senhor, a minha vida é de Jesus e Deus é o meu Pai. Pai, nós declaramos revelação do amor de Deus, nós declaramos revelação do seu amor, da sua obra. Que esse dia fique marcado no coração deles para sempre. Eles são filhos do Senhor a partir de hoje, se eles fazem de coração essa decisão. Nós como igreja os recebemos como parte dessa família e abençoamos a vida deles, Pai. E te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que revela para eles a partir de hoje um futuro brilhante, de vida, de graça. E eles e as suas famílias nunca mais serão as mesmas. Porque a partir de hoje eles entendem que da maneira que eles são salvos, eles foram chamados para falar do seu evangelho, para falar do seu amor. E eles vão falar do seu amor para todas as pessoas que vierem ao caminho deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Dá um abraço aqui. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus.